Vamos relembrar Levítico 25, o ano do jubileu. Tem início no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês. Depois de 7 anos sabáticos, nós vamos ter um ano de jubileu. Libertação de escravos, devolução de terras, perdão de dívidas, perdão de pecados no primeiro dia, dia da expiação, um ano que o Senhor abre as portas para abençoar aquele povo. Um ano do jubileu. E o 7º ano da expiação, o 7º ano sabático, ele vai casar com o ano do jubileu. Então são 2 anos que eles ficam na dependência do Senhor. 2 anos sem plantar, 2 anos sem colher, 2 anos com toda a estrutura, o maquinário, escravos, animais, tudo parado, esperando o Senhor. Amém? Levítico 26, 1. Mandamentos, promessas e ameaças. Não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados, reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor. Esses 2 primeiros versículos, eles fazem lembrança aos mandamentos. Primeiro, segundo, terceiro e 4º mandamento. E nós já vimos os 10 mandamentos, então a gente faz menção sobre esses mandamentos. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Aqui, no terceiro, nós vamos ter, a partir do terceiro, são 3 tipos de bênção sobre os israelitas. Então, sendo que há uma condição, como nós já vimos na aliança do Sinai, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, então tem uma condição para essas bênçãos acontecerem. Se. Qual é a condição? Andares nos meus estatutos, guardares meus mandamentos. Aí as bênçãos o quê? Recaem sobre ele. Então nós vamos ter 3 tipos de bênçãos. A missionária vai ler. Quatro e 5. Nós vamos ter 3 tipos de bênção. Primeira relativa à provisão, material, alimento. Primeira bênção, se eles cumprirem mantimentos, alimento. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Sim. E a debulha se vos chegará a vide, e a vindima se chegará a sementeira. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Então, se eles cumprirem, as chuvas vão acontecer, né, no tempo certo para o plantio, a semeadura, tudo acontecer no tempo certo. A chuva ela tem que estar na quantidade certa.
senão como aconteceu aí que nós vimos nesses estados, chuva desproporcional destruindo tudo, não. Então a chuva seria no tempo certo, na hora certa, ajudando, né? Para dar o quê? O fruto, a colheita. E aqui quando ele fala em debulha, a debulha é o processo de desprender a parte comestível do grão. Se a gente pegar uma espiga de milho, aquela parte dos grãos, ela é tirada para quê? Aquilo é o preparo para tirar a semente. É a debulha, o quê? Para fazer o quê? O plantio. Então, isso que ele diz aqui, a palavra decara, é tudo referente à terra. Debulha. Então, preparar a semente para o plantio. Aí fala vindinha. É a colheita da uva. Vindinha. Colheita da vindima. Vindima, colheita da uva. Colheita e o processo, né, da produção do vinho. Então, vindima, tanto a colheita como o processo. E a debulha é o processo de retirar o grão para o plantio. Então, todas essas bênçãos, a primeira, relativa à provisão de material. Então, tudo que fosse a referente à bênção recair, para a produção acontecer, para a colheita acontecer, e o alimento, né, como produto final, e por prato ou para transações, tudo seria por conta do Senhor. Recairiam as bênçãos se obedecesse. Bênçãos material, alimento. Segundo tipo de bênção, correspondia à proteção do povo israelita. Vamos lá, esse segundo tipo. Pode ler direto do 6 ao 10. Também darei paz na terra, e dormirei seguro, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Então, correspondia à proteção do povo israelita. Então, ele está abençoando. E darei paz na terra, dormirei. Então, paz na terra, paz lá em Israel. Eles dormirão seguros, os inimigos não incomodarão eles. Os animais predadores não virão sobre eles. Em vez deles perseguir os inimigos perseguirem eles que perseguem os inimigos. Aqueles 10 à minha direita e 10 mil, 10 mil cairão à minha direita. Então tudo isso acontecerá devido ao quê? A bênção de proteção do Senhor. 10. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora do velho por causa do novo. Agora nós vamos ver o terceiro tipo de bênção. Auxílio de Deus em todas as situações. Auxílio de Deus sobre a presença de Deus no meio deles. Terceiro tipo de bênção, a presença de Deus no meio do povo. 11 a 13. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós. Eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direito. Então aqui nós temos o terceiro tipo de bênção. Deus vai
é bem claro aqui, porém o meu tabernáculo no meio de vós. Então, Deus vai caminhar com esse povo no meio deles. E fisicamente, a armação do acampamento, justamente, o tabernáculo fica no meio das tendas, né, das 12 tribos, significando que o Espírito de Deus, a presença de Deus está no meio do povo. Então a proteção dele no meio do povo. E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vos será meu povo. Então, Deus abençoando esse povo. De que maneira? A presença dele constante no meio do povo. Mas, se não ouvirdes e não fazerdes todos estes mandamentos... Então, aqui nós temos as bênçãos. Se eles cumprirem, agora nós vamos ver o quê? O castigo. Então, a melhor vida está disponível para aqueles que amam e temem a Deus. Aqueles que amam e temem a Deus, Deus abençoa. É bem clara a palavra aqui. Isso é princípio. Não temos como nós separarmos a bênção da obediência. Aqueles que obedecem, recebem. É bem claro aqui, princípio espiritual, a bênção está atrelada. E hoje em dia, pastor, continua? Sim. Mesma forma, continua. A bênção caminha junto com a obediência. Se eles não obedecerem, agora nós vamos ver o quê? Os castigos. E antes, para nós testificarmos que as bênçãos para nós hoje estão atreladas, lá em Carta aos Efésios. Qual as bênçãos que recaem sobre nós no dia de hoje? Está aqui em Efésios. Nós temos bênçãos hoje em dia, aqueles que temem, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, recebem? Recebemos sim. Efésios 1. Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésia e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essas são as nossas bênçãos. Bênçãos nos lugares espirituais, celestiais em Cristo. Então, para receber essas bênçãos espirituais, a pessoa tem que ter Cristo como Salvador da sua vida. Então, ela recebe de Deus através, por intermédio de Jesus, essas bênçãos espirituais. O que seriam essas bênçãos? São essas bênçãos espirituais. Aqui. Deus tem nos abençoado. O Espírito Santo tem nos ensinado a palavra de Deus. É bênção isso, amado. Fortalecimento. Daqui vai aparecer dons espirituais, dons ministeriais, o fortalecimento da fé, a Santa Ceia. Isso tudo são bênçãos nos lugares espirituais. Que a gente recebe, por quê? Através da confissão, né, de ter Jesus Cristo como Salvador. Então recebe essa bênção. E se não tiver, não recebe. Porque Deus deixa bem claro, a bênção para ele importante são essas daqui. Adentrarmos o Santo dos Santos e deixarmos nossas ofertas espirituais, essa compreensão é tudo bênção. Compreensão, se recai sobre nós, esse entendimento recai sobre nós. Então é o que nós recebemos. E o material? O material é necessidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhes serão acrescentadas. O que são as demais coisas? A necessidade.
O pão não falta, não vai faltar na mesa. Ele é fiel, é profético. Não vai faltar alimento, o necessário. Não vai faltar na casa daqueles que servem o Senhor. Mas as bênçãos que Deus recai, elas são espirituais. Nos locais celestiais, bem no alto. Vamos ver agora os castigos para esse povo pela falta de obediência. 15. E se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conselho. Isso. Vai invalidar o quê? A aliança. Quebra a aliança. Conserto de Deus com ele. Vai invalidar. E muita atenção aqui que ele, não cumprindo todos os meus mandamentos. Vou cumprir esse aqui, que esse aqui eu gosto. Acho que eu vou cumprir esse. Esse me agrada. Ou esse. Não, esse aqui é bom para mim. Ele está falando todos. Está falando um aqui, o que me agrada. Ele está falando todos os mandamentos. É para ser cumprido. Para ser cumprido. Isso que ele está falando para ele. O conserto que ele fez com esse povo foi esse. Então, eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a dízica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Então Deus vai começar a atormentar. O que é atormentar de Deus? Falta da presença. Falta da presença de Deus. Isso que é o buraco, o vazio do ser humano, o buraco, a grande parte, essa doença que atinge. O que é isso? O buraco naval, o quê? Falta da presença. Começa a atormentar a pessoa. E porei a minha face contra vós, e serei ferido diante de vossos inimigos. E os que vos aborrecerem de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Então Deus, ele tira, né, essa presença, e o mundo espiritual é assim, tá? O mundo espiritual é assim. Ele reconhece lá aqueles que servem o Senhor. Quando não tem o Senhor, então fica uma presa fácil para o inimigo trabalhar na vida daquela pessoa. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Então ele começa. Eu quero a bênção, nós vamos ver a inversão dos castigos. Começa a inverter. Castigarei por 7 vezes mais. O que é o número da perfeição de Deus? Ele passa a castigar mais vezes aquela pessoa quanto seria para abençoar. Por causa de quê? De vossos pecados. E Deus declara assim: se não me ouviste, então se nós também notarmos, a todo momento Deus está castigando, mas procurando chamar a atenção deles para que eles voltem. Não é só o castigo, é um castigo que Deus está dando, mas para chamar eles à realidade, à volta. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Então a pessoa começa a achar que tudo é ela que faz, ela que tem esse poder, soberba. Deus que vai quebrar essa soberba. E debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto.
Então, o que Deus está declarando? Todo o sucesso da provisão material da colheita é Ele que dá. É Ele que dá a eles o sucesso das colheitas. E quando ele sai, tudo isso, ele pode, então, ele pode empregar a força que ele quiser. Ele pode trabalhar dia e noite, mas não obterá sucesso na colheita, porque Deus não está abençoando. Então é bem claro aqui. Então, o sucesso está dado pela mão de Deus. E Ele está tirando, né, essas bênçãos, não está abençoando. Então, as colheitas serão fracasso. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Então, se continuarem andando, ele continua, o número que seria um número até para provisão, para bênção, ele mandando praga e castigo para eles. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos apagarão, e vossos caminhos serão desertos. Então, o que é bênção aqui? A bênção a segunda correspondia à proteção, ele protegia contra as feras não vinham sobre eles. A partir de agora, Deus está dizendo, pela obediência de vocês as feras virão, as feras do campo. Então, colheita ruim, um fracasso na colheita, e as feras, né, os animais que circundam esses lugares onde eles vivem, lugares de colheita, lugares de trabalho, serão visitados, né? Que também é um habitat de feras, e essas feras virão sobre eles. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo. Estão entendendo, amados? Então Deus está dando castigo, mas Ele deseja reconciliar. O castigo é dado para que a pessoa acorde, é um choque. Acorda, você está no caminho errado. Ou será que eu estou sendo tão castigado dessa maneira? Será que eu não estou no caminho errado? Não é hora de eu voltar para os caminhos de Deus? Então Deus é Pai. Ele corrige realmente. Corrige, mas na esperança que haja essa volta, esse retorno, esse parar e eu estou fazendo a coisa errada, esse quebrantamento e voltar para os caminhos dele. Eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E declara que ele vai estar caminhando com eles, mas não para abençoar pela desobediência, para trazer esse castigo para eles, por causa do pecado deles. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto, e ajustados estarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Isso. Virá a espada sobre eles. Nós temos invasões do povo de Israel, a própria invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, né? Eles foram entregues à espada, vencidos pelos inimigos, e a espada veio sobre eles. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no fogo, e tomar-se-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Nesse cerco da Babilônia acontece isso, né, amados? Falta alimento. O exército da Babilônia cerca o último reduto de Jerusalém e falta o quê? Falta o pão. Então, onde era o forno de uma família de cozer o pão, ele passa o quê? A faltar, passa a começar a ser dividido e disputado.
E se com isto me ouvis, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Tudo porque foi firmada uma aliança e eles desobedecem. Está avisando a eles. Isso aqui, eles ainda vão para a terra prometida. Então Deus está instruindo eles como funcionará na terra prometida. Tá? Alertando eles, ensinando a eles como é que vai ser na terra prometida. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfandará de vós. Isso. A adoração contrária, esse povo, ele sempre, nós vamos ver quando eles saíram do Sinai, a caminhada dele vai ser sempre uma caminhada de adoração a outro Deus. Mas como é que Deus... se nós vamos ver, vamos presenciar diante da palavra que esse povo vai fazer isso, mas Deus está dizendo já aqui, ele está instruindo, mas ele está dizendo que esse povo, como esse povo será? Está dizendo bem, deixando bem claro aqui. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Isso, então eles relutam, vão relutar em respeitar o ano sabático, descansar a terra no 7º ano, eles vão desrespeitar isso. E nós vimos, um dos motivos do aprisionamento na Babilônia é justamente a falta de respeitar o ano sabático, descansar a terra, descansar o escravo, descansar o animal. Então Deus já está colocando tudo isso aqui. A cidade vai ficar um deserto por quê? Já que vocês não querem descansar a terra, não querem obedecer, ele vai retirar todo mundo, todo mundo. Agora a terra vai descansar. E retira eles de lá. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Isso. Não é para morar, é para descansar a terra. Também não é para morar ninguém lá. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão cercas. Isso. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estarei na terra vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Ele não quer obedecer, então vem a espada sobre eles, vem o aprisionamento e dessa maneira a terra descansa. É forte demais, né, amados, como Deus trabalha. Ele não tem, não há limites para Deus. Tudo isso aqui que nós estamos tratando é o governo de Deus, a governança de Deus, a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Tragam para o nosso dia, tá? Tudo que está acontecendo é o governo de Deus sobre as nações, sobre a humanidade. Isso é governo de Deus, a autoridade de Deus sobre tudo. Porque parece, a um determinado momento, como nós somos cristãos, que Deus perdeu o controle da situação. Amados, isso é governo de Deus. Isso é soberania de Deus sobre a terra. Está faltando, principalmente, a igreja entender o que Deus está falando. Mas a autoridade sobre tudo que está acontecendo, e a Covid aumentou, é a autoridade de Deus. Soberania de Deus. Não há nada por um acaso, nada está acontecendo por um acaso. Isso é a autoridade de Deus. Nós que somos cristãos, sempre tenhamos isso em mente, tá? Para nós não sairmos da posição. É a autoridade de Deus. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habiteis
habitáveis nela. Deus dá a terra, ele é bem claro, a terra é minha, mas para a produção, para vocês sobreviverem, para vocês terem uma vida farta, para vocês conseguirem colher o alimento, vocês terão de respeitar e obedecer o 7º sábado de descanso e o ano sabático. E no ano sabático receberão. O que eles fizeram? Aí teve de tirar. E quanto aos que vos ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E os que ficarem, não forem aprisionados, do mesmo jeito serão atormentados. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre a gente, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade, nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. Então não tem jeito, amados. Deus trabalhando, chamando a atenção, mas castigando esse povo de uma maneira muito dura. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo. Isso. Deus espera isso deles, esse retorno, a confissão. Deus, erramos, pecamos contra o Senhor, nos perdoa. Nós reconhecemos isso que Deus espera de cada um de nós, nosso reconhecimento, nossa sinceridade nos nossos erros. É o que Ele espera desse povo. Eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei, e da terra me lembrarei. Isso. Então Deus vai se lembrar o quê? Do concerto que ele fez com os pais, com Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, os patriarcas. Então isso traz a lembrança a Deus e ele perdoa, vai perdoá-los. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se infastidou dos meus estatutos. Se arrepender. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invadir o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Apesar deles estarem aprisionados com os seus inimigos, mas o Senhor continua com eles esperando, né, esse retorno. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes por Deus, eu sou o Senhor. Governo, soberania de Deus. Estes são os estatutos e os seus juízos, e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no nome de Sinai, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Deixa bem clara a autoridade dele. Nós temos aqui, nós também temos de prestar atenção aqui no versículo 25, né? É, 25. Quando Deus diz que vai trazer a espada,
quando ele diz que vai quebrar o sustento, e essas passagens também aqui, elas arremetem à própria destruição de Jerusalém. E acontece isso, segundo o relato do Flávio José. E comerei a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Um cerco terrível. E Flávio José, ele conta porque ele era o líder. Todos os cristãos devem conhecer essa invasão de Jerusalém, é importante para nós. E Deus, como que se Deus aqui declarasse: eu sei o que vai acontecer. Então, o que é o governo de Deus? O governo de Deus é Ele está sob a soberania, que nem hoje. Ele está sob o domínio de todos os fatos, mas Ele tem um objetivo. Apesar de todos esses acontecimentos, qual era o objetivo? Qual era o fundamento de Deus aqui? O governo dele aqui. Apesar dele já estar declarando aqui o que nós vamos ver em Mateus e Lucas, Deus já está dizendo que esse povo não vai obedecê-lo. Aqui. Lucas 19, 41. Vamos lá em Lucas 19, 41. Isso é muito sério, tá, amados? Isso é a palavra de Deus chegando aos nossos dias. Lucas 19. Juízo de Deus sobre Jerusalém. 19, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Pode ir. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceis o tempo da tua visitação. Não conhecer o quê? O tempo da visitação. O tempo que Deus trouxe através de Jesus para eles conhecerem seu reino, o tempo da visitação. Então Deus está dizendo aqui em Levítico o que vai acontecer. Mateus confirma, Jesus confirma em Mateus também, dizendo que não ficará pedra sobre pedra. Então, há a chamada grande revolta judaica. A Galiléia e a Judéia eram constituídas de pequenas cidades. E primeiro há uma grande matança entre os próprios judeus para acertarem como eles enfrentariam os romanos. Eles matam os romanos que estão sob o domínio ali, sob a área da Judéia. E depois há uma matança entre eles mesmo para decidirem. Quem concordava, ficava vivo. Quem não concordava era morto. Então morria 3 mil, 15 mil. Assim, esse número de pessoas elevado, de uma vez só. Porque não concordavam que os romanos permanecessem. E outros revoltosos, que eram os zelotes, quem não concordasse morria. Aí então eles acertaram. Então, morreu tantos aí. Agora vamos enfrentar os romanos. Só que os romanos mandam o general Vespasiano e seu filho Tito. Eles vêm arrebentando com tudo, arrebentando as vilas, arrebentando tudo até chegar em Jerusalém. Eles vão recuando até a fortaleza de Jerusalém. E lá eles ficam cercados, sitiados. Mais de 2 anos. A fome, a pestilância, corpos apodrecendo, aonde diz aqui. Então os pais começaram a comer os filhos porque não tinha carne, não tinha comida, um cheiro de podre, uma degradação. Esse é o fim de Jerusalém. Os romanos destroem tudo aquilo. Então Deus está falando, arremetando já isso aqui que vai acontecer 70 depois de Cristo.
Nós estamos aqui em Levítico. Em 1490 a.C., e Deus já está deixando bem claro que ele sabe o que vai acontecer. Mas a governança dele tem um propósito, salvar a humanidade. Que seu filho viesse através desse povo, o povo judeu. Então, os propósitos de Deus vão se cumprir. É o governo dele. Não importa o que aconteça no caminho, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Jesus passar por essa terra sem nenhum pecado, seu sacrifício, e ser a porta de salvação que é para nós hoje em dia. É o que aconteceu. Mas ele, aqui em Levítico, já declarava que esse povo não obedeceria. Ele já está deixando claro as passagens do jeito que vai acontecer, e como aconteceu, a história mostra isso, como aconteceu tanto na Babilônia, a invasão da Babilônia, quanto na derrubada dos romanos. Deus já sabia. Então esse é o governo de Deus. Então nós, como cristãos, nos dias de hoje, nós temos que acreditar que está acontecendo muita coisa, mas tudo, Deus tem um propósito. Qual o propósito de Deus nos dias de hoje? Do governo dele sobre a humanidade? Salvar. Salvar. O propósito de Deus hoje em dia é salvar aqueles que querem acreditar em seu Filho amado. Então está tudo no controle dele. Vai piorar? Vai. Porque a palavra declara que vai piorar. Nós não vamos ter mais dias tranquilos. Não vamos ter. Não teremos mais dias tranquilos. Daqui para frente as coisas, já estamos há alguns anos assim, as coisas elas estão caminhando para isso. Para a chegada do juízo dele. A tribulação e a grande tribulação. É onde nós temos de nos colocarmos na posição. Quem colocar na posição é isso que nós estamos fazendo, conhecendo o Evangelho, estudando e viver. E a tendência é essa mesmo. Não temos mais dias tranquilos, que eu digo, mas nós sempre estamos o quê? Olhando para a esperança, para a vida eterna, na mão. É isso que nós estamos buscando, olhando para cá. Então os acontecimentos, eles arremetem e demonstram que a palavra se cumpre. E demonstram que nós estamos vendo aqui em Levítico que Deus vai cumprir o que está escrito aqui. Como? Olha como é forte, amados. Como nós estamos vendo aqui em Levítico 25 que ele cumpriu já. Lá 70 ou 536 a.C. Cumpriu-se. E ele vai cumprir tudo que está aqui. Que ele deixou. Esse juízo está próximo a se cumprir. Que Deus é esse, hein, amados? Que Deus é esse que nós servimos? Um Deus cumpridor de tudo que promete, de tudo que ele declara. Que resta a nós, com muita alegria e com vontade de povoar o céu, obedecer. Para recebermos e não ficarmos debaixo da misericórdia, e sim da graça. Favor imerecido. Apesar de não merecermos, recebemos a graça de Deus. Não somos merecedores, mas é graça, é bênção de Deus sobre nossas vidas. E desobediência fica pela misericórdia. Muitas vezes a pessoa pensa que as coisas não, é misericórdia. Misericórdia para acordar o que ele está fazendo aqui. O que acontece quando ele não obedece? Vem todos esses castigos sobre ele. Misericórdia de não serem consumidos. Castigo para alertar, para chamar para o caminho certo. Que Deus esteja conosco nesse ano. Um ano que se anuncia como um ano de muitas dificuldades,
sérias, mas também de muitas de vitórias espirituais, de caminhada espiritual para aqueles que creem e acreditam em Jesus Cristo. E Deus vai o quê? Derrama as bênçãos dele nos locais celestiais e espirituais sobre nós. É o que nos fortalece receber essas bênçãos aqui embaixo. No nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Levítico 26. Abertas.